Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora a gente vai entrar num outro assunto. A gente vai começar a falar sobre mediação e conciliação. Vai falar do que tem na lei, do que não tem na lei, de como as coisas são e de como as coisas deveriam ser. Principalmente de como as coisas deveriam ser. Não do que vocês talvez vejam muitas vezes na prática em relação à mediação. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho o que a gente já vem falando desde o início do semestre sobre meios alternativos, tá? O que é um meio alternativo? Quando eu falo a palavra alternativo, que ideia vem à cabeça de vocês? Para mim, quando falam em alternativa, por exemplo, medicina alternativa, forma alternativa de resolver um problema, eu sempre penso em algo assim como o pessoal vendendo miçanga, na beira da praia, alternatividade, como se fosse uma coisa mais, né? Vamos fazer uma medicina alternativa aqui, é algo que não é tão resolutivo, algo que é experimental, algo que não é a forma principal. Então, hoje em dia, não tem se utilizado mais a expressão, é quase como um politicamente correto da mediação, da negociação, mas não tem se utilizado mais a expressão meio alternativo de resolução de litígios, mas meio adequado e também nem de resolução de litígios, porque não necessariamente um litígio é resolvido, ele é pacificado, né? Pacificado ou estabilizado temporariamente. Por quê? Porque as pessoas continuam convivendo e porque os conflitos podem ressurgir a qualquer momento. Pense em conflitos entre nações. Quais conflitos entre nações efetivamente são resolvidos definitivamente? É impossível determinar isso, até porque os governantes, em regra, a maior parte dos países vive numa democracia, então os governantes se alternam, uh, países que eram parceiros deixam de ser parceiros, países que tinham uma relação estável perdem essa estabilidade. Então, os conflitos eles são estabilizados. Mas existe uma mudança de paradigma, sem sombra de dúvidas. Vocês podem dizer que a mediação é algo novo. Eu escuto muito aluno falar isso. Não é novo, né? Sempre existiu. A arbitragem, da mesma forma, sempre existiu também. Mas o que se tenta hoje é uma mudança de mentalidade. Se percebeu que a judicialização não é a única saída e nem necessariamente a melhor, o que não significa que eventualmente ela não seja. Muitas vezes a judicialização é a melhor saída, é o meio que garante o acesso à justiça. Mas outras vezes, muitas vezes, existem outras portas. Por isso que a gente fala em sistema multiportas. A gente tem a negociação, tem a mediação, tem a arbitragem, tem o judiciário, tem a negociação direta e tem outras formas que vão surgindo, dispute boards, enfim. Não há limites para a forma como as pessoas se reinventam e inventam novas formas de resolver seus conflitos. É só vocês pensarem o que está acontecendo agora. Ninguém imaginava que seria tão rápido para a gente estar realizando tantas audiências, tantas demandas, tantas sustentações por videoconferência, fazer aula, fazer audiência, fazer despacho, tudo de forma eletrônica. Mas a gente teve que se adaptar rapidamente e, sem sombra de dúvidas, a negociação e a mediação se encaixam muito nessas novas formas de resolver ou pacificar conflitos. E aí entra uma outra questão que eu falei sobre o alternativo. Nós temos hoje em dia a mediação e a conciliação como meios alternativos ou mecanismos prioritários. É só vocês olharem como está prescrito no CPC e na própria lei de mediação. Eu não tinha falado ainda, né? A gente acabou de começar a falar do assunto. A lei de mediação é de 2015, no mesmo ano, né? No mesmo período que foi feito o novo CPC, que entrou em vigor, novo CPC, entrou a lei de mediação, e ambas deslocam a conciliação e a mediação da periferia, de algo alternativo, para o centro do processo. Então, vocês pensarem qual é o primeiro ato que deve ser realizado hoje num processo. Deveria, né? Uma conciliação ou uma mediação, antes mesmo da citação da outra parte, antes mesmo da pessoa, da outra parte, ter acesso à inicial.
Então, existe uma mudança, uma tentativa de mudança, pelo menos na legislação, de meios alternativos para meios prioritários para o primeiro. Agora, o que fica a dúvida, e é facilmente respondida, é: adianta eu modificar a legislação? Ou seja, essa é uma lei que pegou, essa é uma norma, uma regra que pegou. A gente costuma falar muito isso no Brasil, né? Se as normas pegam ou não pegam. Isso aqui era uma notícia, faltou a fonte aqui, eu vou colocar depois. Juízes ignoram fase de conciliação e descumprem novo código. Vocês têm 2 exemplos de despacho bem comuns e que continuam acontecendo. Peguei a semana no processo, tinha um despacho muito semelhante. Em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, então, em razão da razoável duração do processo, a audiência prevista no 334 será designada futuramente na hipótese de manifestação de interesse de ambas as partes. É isso que está escrito no 334? Que ambas as partes precisam manifestar interesse em fazer audiência? Ou é exatamente o contrário? Ambas as partes têm que manifestar interesse em não fazer audiência e só nessa hipótese é que a audiência não vai ser realizada? Então, dê uma olhada no 334. Vocês vão ver que o despacho é bem no sentido exatamente oposto. Deixe de designar a audiência prevista no 334 diante da falta da estrutura do SEJUSC. Bom, aí entra um outro problema mais comum e de mais difícil resolução. Falta de estrutura. Falta de estrutura, falta de mediadores. Como assim falta de mediadores? Sim, falta de mediadores devidamente qualificados. Falta de estrutura do SEJUSC, que é o Centro Judicial de Conciliação. Não tem. A gente precisa ainda... A gente tem em algumas cidades, em algumas localidades, em algumas comarcas, mas não tem todas a estrutura adequada para fazer mediação. E mesmo onde tem, não há número suficiente. E há ainda o despacho de que nesse tipo de processo não é culturalmente feito conciliação. Bom, aí é uma questão que poderia ser modificada ainda. Mas essas duas questões que são colocadas, principalmente a questão da falta de estrutura, é uma questão real e material. Não é falta de vontade, é falta de capacidade de realizar a audiência. A sessão, perdão. Bom, quais são as formas de solução de conflitos que a gente tem? Nós temos formas autocompositivas, heterocompositivas e, por fim, autotutela. O que é uma forma autocompositiva? Quando as partes, por conta própria, chegam a um consenso e transacionam. Então, nós temos a negociação, mediação e conciliação. Quando as partes chegam a um consenso, não significa que não exista um terceiro. Na conciliação e na mediação, nós temos um terceiro que participa da sessão, que participa do processo. A diferença é que ele não decide no lugar das partes. Quem efetivamente decide, quem efetivamente sabe quais rumos vai tomar, são as partes. O mediador ele vai aproximar as partes. O conciliador da mesma forma, mas eles não podem decidir no lugar das partes. A heterocomposição é a forma em que um terceiro vem e decide no lugar das partes. A via judicial e a via arbitral, basicamente. E, por fim, a autotutela, que é partir para a porrada, né? É resolver os seus problemas com as próprias mãos. Ela é absolutamente excepcional. De forma esquematizada, nós temos da esquerda para a direita renúncia, negociação, mediação, arbitragem, o judiciário e a autotutela. Eu gosto mais dessa imagem aqui, que é a imagem do CNJ. Deixa eu puxar minha carinha aqui para cima. Autocomposição mais à esquerda, heterocomposição e, por fim, a autotutela. Então, na autocomposição, nós teríamos a evitação, que não chega a ser uma autocomposição, mas é evitar o conflito, né? Eu me afasto. A negociação, e depois a mediação, que aí eu começo a precisar de um terceiro. Negociação ainda são só as partes, eventualmente auxiliados por um advogado ou por um negociador. Depois nós temos a mediação e a conciliação com um terceiro. E ali na heterocomposição nós temos a arbitragem e a decisão judicial. Vocês repararam que a arbitragem está mais à esquerda? Por que a arbitragem está mais à esquerda do que a decisão judicial? Porque nós temos uma
uma linha da esquerda para a direita em que há uma coerção aumentada e um aumento da probabilidade de um resultado distributivo, ganha-perde. Nós temos um ganha-ganha partindo para um ganha-perde, que é a via judicial, por exemplo. Um ganha e o outro perde. Por que a arbitragem está mais à esquerda? Porque na arbitragem nós temos duas partes que escolheram. As duas partes escolheram efetivamente ir para a arbitragem ou escolheram pelo menos o meio em qual vai ser decidido o seu conflito, que é o meio arbitral. Na decisão judicial não existe a manifestação de vontade de uma das partes, pelo menos. Nós temos uma das partes ajuizando a ação e a outra parte ela é obrigada a participar daquele processo. Na arbitragem, então, existe um poder de escolha ainda da parte. Ela escolhe se ela vai utilizar a arbitragem, ela tem o direito de escolher a forma como vai ser realizada essa arbitragem, ela tem o direito de escolher quem vai ser o árbitro, ou seja, quem vai ser o seu julgador, ela tem mais poder. Na decisão judicial, tem uma das partes que escolhe ajuizar a ação, e só isso também. Ela não escolhe aonde vai ajuizar a ação, né? Salvo algumas exceções, ela vai ter que, ela está limitada pela lei, pela competência, ela vai distribuir, e o réu é obrigado a responder. Como eu falei para vocês, existe uma mudança, um giro. E quando que isso começou? Quando que começou esse movimento pela conciliação? Vocês já devem ter visto, quando vocês foram no fórum, vocês já devem ter visto nos próprios corredores da faculdade os movimentos pela conciliação, o CNJ tem um movimento pela conciliação. Esse movimento, que é um movimento político, de certa forma, ele é lançado pelo CNJ em 2006. Então, não foi em 2015 que começou, que o CNJ começou a incentivar a conciliação e mediação. Existe a ideia de que se as partes ajudam a construir um acordo, existe um empoderamento e que as partes têm um incentivo maior a obedecer ao que é combinado, porque foram elas que escolheram. Existe uma vinculação maior. O objetivo do CNJ, obviamente, era tirar aquele monte de gente que estava lá nos processos. Se lembra que eu falei para vocês do número de processos que a gente tem, né? A gente precisaria de 4 anos sem nenhuma ação ajuizada nova para resolver, para que o judiciário desse conta dos processos que já foram ajuizados. São em torno de 110 milhões de ações tramitando e uma média de 28 a 30 milhões de ações julgadas por ano. E o mesmo número aproximado é o que entra de ações novas. Então, o judiciário não dá conta. Esses números eles vão mudar provavelmente em razão da pandemia. Nós vamos ter um salto, provavelmente, de judicialização. Pensem na quantidade de conflitos que estão surgindo e da importância que a conversa, porque são situações absolutamente imprevisíveis, incontroláveis, e a gente não consegue nem imaginar quanto tempo elas vão durar. Então, não é má fé, não é má vontade. Muitas pessoas que a vida inteira cumpriram com as suas obrigações não vão conseguir cumprir suas obrigações, vão entrar em desespero, enfim. E é uma cadeia, né? Eu devo, daí eu não pago para o meu locador contava com aquele aluguel para pagar uma outra conta e assim vai. Então, a empatia nesse momento vai ser essencial. E a capacidade argumentativa e a capacidade de negociação também. Porque o judiciário não consegue responder certas coisas. Porque não existe a previsão para o que está acontecendo. Depois, em 2010, então nós estamos em 2006, inicia-se esse movimento e o marco normativo desse movimento é a Resolução 125 do CNJ. Ali é estabelecido a conciliação e mediação como políticas públicas, então se estabelece uma política pública de tratamento de conflitos, são elencadas as atribuições do CNJ, ou seja, o que ele deve fazer, são estabelecidas as atribuições dos tribunais, são previstas as criações dos sejusques, enfim, diversas coisas que foram acontecendo nos últimos anos foram previstas lá nessa resolução. Tire um tempo, eu sei que vocês têm 1000 coisas para fazer, todo mundo tem, mas tire um tempo para dar uma olhada na resolução. Ela é curtinha, tá? E ela tem atualizações constantes. Vocês entram no site e ela vai estar atualizada. Foi prevista nessa resolução a capacitação dos mediadores e conciliadores. Vocês vão ver, se vocês olharem essa resolução no anexo dela, tem curso de formação e
comparem o curso, ou o que é exigido no curso, com a ementa da nossa disciplina, com o nosso plano das aulas. Vocês vão ver que nós estudamos tudo o que está previsto no curso de mediador. Claro, o curso de mediador ainda exige que se tenha uma prática, mas o curso para mediador judicial é basicamente a mesma coisa que nós estamos vendo agora em aula. Vocês vão estudar teoria dos jogos, teoria do conflito, mediação, negociação, método de Harvard. Eles vão aprofundar alguns pontos, outros provavelmente vão ser mais superficiais, mas não, quem quiser fazer esse curso de mediador judicial, depois vai ter uma surpresa positiva de que já viu tudo. Bom, e a gente fala muito que a mediação, a conciliação e a mediação. E eu perguntei no primeiro dia de aula, quero ver se vocês lembram disso, qual é a diferença entre conciliação e mediação. Eu pedi para vocês elencarem o que é acesso à justiça, negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Apontassem os conceitos, o que diferencia uma coisa da outra. E geralmente empaca um pouquinho ali na conciliação e mediação. Existe uma confusão. Uns acham as partes, o mediador pode intervir, o conciliador não pode, um pode oferecer, pode fazer proposta. Qual é o papel de cada um desses dois? Basicamente é essa a distinção, qual é o papel de cada um e o tipo de conflito que é mais apropriado para uma conciliação e o tipo de conflito que é mais apropriado para uma mediação. Conceitualmente é o quê? A mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as partes. Então, se fala muito para não confundir mediação com terapia, mas a mediação tem uma finalidade ao fim, ou acaba tendo muitas vezes uma função terapêutica, não no sentido de uma terapia tradicional feita por um psicólogo ou por alguém especializado, mas ela acaba tendo muitas vezes essa função terapêutica. Por quê? Porque o objetivo é retomar o diálogo. Pensar o que é uma terapia de casal, o que são duas pessoas tentando reencontrar lugar para se falarem novamente, ou seja, voltar a ter uma comunicação efetiva. Então, o papel do mediador é fazer isso, não é necessariamente resolver o conflito, achar uma solução, fazer um acordo. Já a conciliação, ela é mais apropriada para conflitos mais simples, no qual o terceiro facilitador vai adotar uma posição mais ativa. Então, para que tipo de conflito a conciliação é mais apropriada? Envolve pessoas que não se conhecem, que não têm um vínculo pessoal, envolve questões estritamente financeiras, estritamente materiais. E vejam, mesmo questões materiais entre pessoas que já se conhecem, a mediação é mais apropriada. Porque o conflito, às vezes o que está na superfície é uma coisa, se discute um bem material na superfície, e por baixo existe um conflito real. E aí só o mediador vai auxiliar as partes, vai conseguir identificar essa diferença entre posição e interesses para fazer as partes retomarem a comunicação e eventualmente tratarem o conflito verdadeiro. Então a mediação ela é mais apropriada para conflitos mais complexos que envolvem relações mais próximas entre as partes. Direito de família, direito empresarial, eventualmente questões trabalhistas, questões talvez até internas, por exemplo, de trabalho na administração pública. É bem variado, tá? Mas pensem sempre num conflito pré-existente ou numa relação pré-existente para mediação, algo mais complexo, e na conciliação algo menos complexo ou menos em que se envolva menos o aspecto emocional. Eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo e eu continuo no próximo.